Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, onde o título é Demitido por Deus. Isso mesmo. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 22, em versículo 15. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe. Aí Deus começa a falar com ele algumas coisas. Aí o versículo 19 diz: demitir-te-ei do teu ofício. É isso mesmo que você ouviu. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. O Senhor Deus chamou o profeta Isaías e mandou ele dar um recado para o Sebna. O Sebna, como diz aqui a palavra, que era o mordomo e tesoureiro da casa de Deus. O Senhor não estava mais contente com ele. O Senhor não estava mais feliz com o modo que ele estava agindo. Sabemos que tesoureiro é um cargo de confiança. Por exemplo, Judas, ele era um tesoureiro, mas olha o que aconteceu com ele. Infelizmente, os infiéis, irmãos, as pessoas que não são leais a Deus, principalmente aqueles que estão no ministério, vão pagar um preço muito alto. Porque de Deus não se zomba, a obra é dele. E tem gente que escarnece do Senhor porque está no ministério, porque tem um título de líder, é um ministro, e começa a pisar nos outros, começa a usar de autoritarismo, se acha o dono da igreja, acha que a ovelha é dele, que tem que controlar a sua vida. O ministério é algo muito sério. Sabe o que significa ministério? Servir. Então, quando Deus levanta alguém para o ministério, é para que ele sirva as pessoas. É só olhar para a vida de Cristo, o nosso maior exemplo. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. E deu esse exemplo aos apóstolos. Jesus serviu tanto que lavou os pés dos apóstolos. Olha que coisa, que sinal de humildade. Porque o ministro de Deus tem que ser humilde. Todas as pessoas que têm um cargo na igreja, que têm um cargo no ministério. E, além disso, o Senhor Jesus se entregou por nós. Então, o ministro, a pessoa que tem um cargo ministerial, ela tem que servir, não é para pisar nos outros, não é para fazer do seu jeito, achar que é dono da igreja. Não, Deus aqui ficou descontente aqui com o tesoureiro que foi levantado por ele. Mas ele falou, ó, vou te despedir. E mandou o profeta Isaías dar esse recado: você vai ser demitido, eu vou tirar você do seu assento. Você está se achando, e depois você pode ler que ele estava se achando mesmo. O orgulho precede a queda. Chega um momento que Deus demite. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, talvez você vê tantas injustiças acontecendo na obra de Deus, pessoas fazendo a obra de Deus fraudulentamente, fingidamente. Ei, fique em paz. Fique em paz, irmãos. Deus está vendo tudo. E tem aqueles que são fiéis e que deixaram de ser fiéis a Deus, eles também vão ser demitidos pelo Senhor. Deus vai tirá-lo do assento, do trono. Você quer ver um negócio que é muito profundo isso? Olha o que diz aqui. Isso é muito forte. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 34 em diante, diz assim: e isto te será por sinal. Deus estava falando com o sacerdote Eli, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. O Senhor Deus estava chamando a atenção do sacerdote Eli. E é interessante que ele teve várias oportunidades de se consertar e principalmente consertar os seus filhos. Ele passava a mão na cabeça dos filhos. Os filhos roubavam a oferta do Senhor. Os filhos que eram sacerdotes, hein? As mulheres faziam filas em bandos diante da tenda da congregação para se deitarem com eles. E fora outras coisas terríveis, eram soberbos, eram arrogantes, pisavam nos outros. E Deus falou para Eli chamar a atenção dos seus filhos. Porque tem gente que acha, mais uma vez, que ela tem que fazer do seu jeito, que Deus entende, que ela é que é o líder, ela que tem que fazer, e deixa
de fazer o que Deus tem mandado fazer. É óbvio. Deus falou, olha, como você não quis resolver esse problema, os seus filhos vão morrer no mesmo dia. E morreram numa guerra. E Deus ainda fala para ele, vou suscitar um sacerdote fiel. Ninguém é insubstituível. Deus falou para Elias, Elias, eu tenho 7.000 para colocar no seu lugar que não dobraram os joelhos. A Bíblia diz que, em Atos capítulo 1, que Pedro foi levantado por Deus ali como um dos líderes, e usado por Deus ele disse, olha, precisa colocar alguém no lugar de Judas. E Matias entrou no lugar de Judas. Depois você pode ver isso no capítulo 1. Então ninguém é substituível. Deus contrata, mas também demite. A obra é dele. E olha que interessante, versículo 36. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, olha que profundo isso, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. E eles ficaram brincando tanto com a obra de Deus, mas tanto, que Deus falou, até sua descendência ali. Eles vão se inclinar e se humilhar diante do sacerdote fiel, por uma moeda de prata, por um pedaço de pão. E é interessante notar que os levitas não tinham herança. Deus era a herança deles. E o povo tinha que cuidar deles, tinham que honrá-los, porque eles estavam no ministério, fazendo a obra de Deus. Só que eles não deram valor, eles não valorizaram o chamado e não honraram a unção que Deus colocou sobre eles. Começaram a fazer as coisas na carne, sem a direção de Deus e da vontade deles, e não do jeito de Deus. Irmãos, isso é muito triste. A Bíblia fala aqui, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal. Ele estava falando, ainda os seus descendentes vão implorar, vão rogar para que seja admitido para algum ministério sacerdotal. Tem muita gente que não está dando valor à unção que Deus deu a ela. Ela está fazendo de qualquer jeito, relaxadamente, na rebeldia. Vai chegar o acerto de contas e Deus vai mandar essa pessoa embora. Deus vai demiti-la. Você quer ver outro exemplo? Para não ficar na minha palavra, olha o que diz aqui, 1 Samuel 16. É conhecido, mas tem uma revelação aqui. E é uma história que muita gente conhece. Diz assim, 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem um provido de um rei. Irmãos, chegou também o tempo de Saul. Deus mandou ele embora. Inclusive, o profeta Samuel gostava muito dele, clamou por ele a Deus. Passou a noite orando, Deus falou, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não sejas rei? É interessante notar que Deus rejeitou o ministério de rei, rejeitou o ministério dele para que ele não fosse rei, e não a pessoa dele, porque Deus, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, e Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que nós podemos ver é que Deus falou, vai, enche o teu vaso de azeite e vem, eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita, porque dentre dos seus filhos eu tenho me provido de um rei. Então quero dizer para você, Saul foi demitido por Deus. Deus tirou ele do assento dele. Olha que coisa. E se você já conhece a história, você sabe que Deus mandava ele fazer uma coisa e ele fazia outra. Ele ficava ouvindo o povo, fazendo o que o povo queria, em vez de fazer o que Deus quer que seja feito. Ele procurava agradar o povo em algumas situações. Isso é muito perigoso. O ministério é uma coisa séria. O apóstolo Paulo, como Pedro também disse antes, agradar a Deus do que os homens. O apóstolo Paulo chega a dizer, se eu procuro agradar os homens, eu não sou servo de Cristo. Irmãos, às vezes, nós que temos ministério, nós vamos desagradar muita gente, desde que agrade a Deus.
Você lembra de Jesus, quando em João 6,60 muitos disseram para ele, duro é este discurso, quem pode ouvir? E eles foram embora, irmãos. Jesus não foi atrás deles, não. Jesus não vai atrás de bode. Não vai. Jesus vai atrás de ovelhas. Isso é pesado que eu estou falando. As pessoas brincam com as coisas espirituais. O Saul não honrou a Deus. O Saul começou a fazer do seu jeito. E Deus o demitiu. E ele continuou ainda, por muitos anos ali ainda, com título de rei, mas Deus não era mais com ele. Ele não tinha mais a unção. E procurava se humilhar para que fosse honrado diante dos seus soldados. Inclusive ele chega e fala isso para Samuel, me honre diante dos meus soldados, Samuel, porque ele sabia que Deus o tinha demitido. Isso é muito sério. Tem muita gente que estão fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, relaxadamente. Não faça isso. Depois, a pessoa que tem um dom, irmãos, se ela não estiver exercendo aquele dom, irmãos, ela não vai se sentir realizada. Não vai. A pessoa precisa estar no centro da vontade de Deus e fazer do jeito que Deus quer que seja feito. Tem muita gente infeliz, porque um dia estava no ministério e hoje, irmãos, está triste, cabisbaixo, porque se a pessoa não estiver exercendo o seu ministério, é uma pessoa infeliz. Por isso que é importante se humilhar. Agora, tem casos que Deus não quer mais. Dependendo da situação, a pessoa já foi demitida por Deus. E eu finalizo aqui, a Bíblia fala do rei Asa. Olha o que diz, capítulo 15, versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera Zerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrão. Aqui nós podemos ver que o rei Asa depôs a rainha, mandou-a embora, demitiu a sua própria mãe. Por quê? Porque ela fez um ídolo horrível, diz aqui a palavra, que aquilo mexeu com o brio do rei Asa. Ele ficou furioso com aquela atitude da mãe e teve que mandá-la embora. Ele não misturava as coisas. Família, família, obra de Deus, obra de Deus. Se ele não tomasse uma decisão, Deus iria demiti-lo. Irmãos, temos que honrar a palavra. Ele demitiu a própria mãe. Onde que é a mensagem aqui? Irmãos, vamos fazer o que tem que ser feito. Que privilégio é servir a Deus. Que privilégio é estar no ministério. Não importa qual seja ele. Ministério de intercessão, ministério de ajuda, de socorro, de auxílio, trabalho social, ministério pastoral, de pregador, de evangelista, ministério de coluna na igreja, de sustento financeiro para a igreja. Todos nós temos um ministério, mas aqui é um alerta. Deus pode demitir, como aconteceu aqui nesses vários casos. Então guarde essa palavra no seu coração, creia nesta palavra, viva esta palavra, olha, e honre o ministério que Deus te deu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz. E deixa um joinha, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.